Muito bem, pessoal, vamos lá. Essa parte mais teórica, conceitual, quando cai em prova, nos exige esse raciocínio entre o conceito e o caso apresentado. Então, é interessante aqui trabalharmos com esses exemplos justamente por isso. Voltando aqui na recepção, não esqueçam, a recepção é um fenômeno de natureza material, é um fenômeno automático, que recebe a legislação antiga, compatível materialmente com a nova Constituição, e essa legislação continuará a produzir seus efeitos. Diante da supremacia do texto constitucional, a legislação pré-constitucional, não compatível com a nova Constituição no plano material, não será recepcionada e, em decorrência disso, haverá revogação. Isso ocorre automaticamente. A regra é a de que o direito aplicado resolva, não é? O que está em conformidade com a Constituição ou não. Mas, muitas vezes, isso é controvertido. Então, o assunto chega ao Supremo Tribunal Federal. Essa norma, ela não foi recepcionada e continua a ser aplicada, pede-se ao Supremo que dê uma decisão final sobre o tema. E isso só pode ser feito no controle concentrado brasileiro via ADPF, porque é uma ação que permite um maior número de pedidos. Por que a gente não pode, em sede de ADI, de ação direta de inconstitucionalidade, pedir que a norma seja afastada? Aquela que não é compatível, mas que alguns tribunais continuam aplicando. Porque não se declara a inconstitucionalidade de norma pré-constitucional. Como eu disse aqui para vocês, o Supremo não adota a teoria da inconstitucionalidade superveniente, ou seja, norma válida, ou seja, compatível com a Constituição que existia à época de sua criação, não se torna inválida, não se torna inconstitucional com a superveniência de uma nova Constituição. O que vai acontecer ali é justamente a sua recepção ou não recepção. E nenhuma norma, como vimos, deixa de ser recepcionada por vício de forma. Nenhuma norma deixa de ser recepcionada por vício de forma. E aí, turma, vamos lá, atenção. A partir de 88, a regra é de que as normas sejam pós-Constituição, né? Temos mais de 30 anos, 33 anos, né, de Constituição de 88. A partir de lá para cá, as normas são, entre aspas, pós-constitucionais. Joia. Só que na hora de analisar essa compatibilidade, a gente precisa verificar se o parâmetro dessa nossa análise é realmente a Constituição de 88 ou uma norma constitucional derivada, fruto de uma emenda que veio depois dessa lei. O que não é tão incomum, já que nós temos, né, mais de 100 emendas à Constituição, chegando quase a 120. Né? Então, o número realmente é muito volumoso. E aí, Flávia, como é que eu resolvo isso? Você sempre vai verificar o ano da lei e qual é o parâmetro de referência, qual é o parâmetro de controle. Essa lei está sendo analisada em face de qual norma da Constituição. Se essa norma da Constituição é anterior a essa lei, a gente vai poder pedir a declaração de inconstitucionalidade da norma. Se essa lei, ela, apesar de compatível com a Constituição originária, ela se tornou incompatível com uma emenda que a Constituição recebeu, essa lei de 1990,
em face de uma emenda que mudou a Constituição em 94, ela é pré-constitucional. Então, ela vai ser analisada à luz da sua recepção ou não recepção. Nossa, Flávia, eu só sabia desse fenômeno de 88 para trás. Sim, não tem problema, é só a gente abrir o raciocínio, corações abertos, para receber uma nova informação. Recepção e não recepção não se esgotam na Constituição originária. A Constituição ela está em movimento, ela recebeu aí muitas mudanças. Então, é só checar o ano da lei, né? Quando ela entrou em vigor, e qual é o parâmetro de controle. É uma norma anterior à Constituição, posterior à Constituição, anterior a uma emenda constitucional? Porque, lembrem, a nossa Constituição ela é feita por normas constitucionais originárias e normas constitucionais derivadas também. O coração do ordenamento jurídico não é composto apenas por normas que nasceram em 1988. Fez sentido? Maravilha. Aí temos ainda um fenômeno presente no artigo 2º, parágrafo 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vejam, é a repristinação. Repristinar é restaurar os efeitos de uma lei já revogada com a revogação da lei que a revogou, né? Olha só, vou colocar aqui um exemplo que vai ficar mais claro. A. Código Civil de 1916. B. Código Civil de 2002. C. Código Civil, um suposto Código Civil de 2030. Vamos lá, vamos ver isso aqui para organizar o raciocínio. A regra é de que uma lei nova, né, sobre aquele mesmo tema, de mesma hierarquia ou hierarquia superior, revogue a legislação anterior a ela. É um fenômeno saudável, inclusive, de sucessão legislativa. Nós não somos o que éramos no passado, ainda bem, e a legislação precisa mudar. A sociedade muda, as leis precisam acompanhar essas alterações. Bem, então, com o Código Civil de 2002, o Código Civil de 1916, olha, ele foi revogado, perfeito? Então, com o Código Civil de 2002, o Código Civil anterior a ele foi revogado. O que vai acontecer com o Código Civil de 2002 quando, no meu exemplo, um Código Civil de 2030 chegar? A mesma coisa, haverá a revogação. Só que aí, prestem atenção, se esse Código de 2030 dispuser expressamente, se esse Código de 2030 dispuser expressamente sobre a repristinação, vamos lá, esse Código Civil pode afirmar que com a revogação do Código de 2002, parte desse Código de 1916 pode voltar a produzir os seus efeitos jurídicos. Então, a repristinação é um fenômeno expresso, não é nada automático. Nenhuma norma sai, não é? Do cemitério das leis assim, do nada. Essa restauração de uma lei já revogada só pode ocorrer se a legislação nova, revogadora da lei que revogou esta, dispuser expressamente nesse sentido. Vamos lá, mais uma vez. Meu exemplo aqui para tornar, né, o tema mais simples. É um código de 1916, o código conhecido nosso, o civil, que foi revogado em 2002 por outro Código Civil.
lei nova revoga a legislação anterior. Bem, numa suposição, vem um Código Civil em 2030. Esse Código Civil de 2030 expressamente afirma que com a revogação, né, de parte do código, com a revogação, perdão, do Código de 2002, aí sim, parte do Código de 1916 voltará a produzir os seus efeitos. Esse é um fenômeno em que a doutrina não trabalha tanto. Por quê? Porque normalmente as leis já nascem para uma sociedade que está mais evoluída do que a lei, ou seja, que já avançou, né? As leis nascem antigas, porque elas ficam tanto tempo, né, no Congresso Nacional que nem sempre há essa conexão entre a lei, né, e a sociedade. Então, turma, não é um fenômeno comum, não é um fenômeno comum. E ele precisa estar expressamente previsto na nova lei, né, na lei revogadora. O artigo 2º, parágrafo 3º, diz: salvo disposição em sentido contrário, uma lei revogada não volta a produzir efeitos jurídicos com a revogação da lei que a revogou. O salvo disposição em contrário é onde entra a repristinação, ou seja, isso pode acontecer, pode, desde que expressamente, previsto no texto da legislação nova. Fez sentido, minha gente? Maravilha. Agora, a última temática que eu trouxe aqui para vocês, envolvendo a teoria geral da Constituição, são algumas noções, não é, do poder constituinte. Venham aqui comigo. Para a doutrina, quando nos referimos a poder constituinte originário, estamos nos referindo ao poder responsável pela criação de uma nova Constituição. É um poder também chamado, minha gente, de poder de primeiro grau. Então, vamos lá. Quando a gente se refere ao poder constituinte originário, estamos nos referindo ao poder de criação de uma nova Constituição. É um poder de primeiro grau, que aqui no Brasil, né, se manifestou pela última vez no 5 de outubro de 1988. Quais são as características desse poder chamado de criador, esse poder de primeiro grau? Bem, ele é um poder, uma manifestação de poder inicial, porque, afinal de contas, inaugura uma nova ordem jurídica, não é? Inaugura uma nova Constituição. É um poder incondicionado na sua forma, ou seja, não há uma forma pré-definida para manifestação do poder constituinte originário. Não há uma forma pré-definida. Pode, né, surgir de uma emenda à Constituição que convoca a Assembleia Nacional Constituinte, como foi feito em 88, na verdade, antes, não é, de 88, mas para a criação da nossa Constituição. Pode vir de um golpe, pode vir de uma revolução. Então, não há uma forma pré-definida para o poder constituinte originário se manifestar. Depois, esse poder é um poder no plano material, não é? Entendido como um poder ilimitado. Esse poder
eu escrevi, não mostrei a vocês. Esse poder ilimitado diz respeito ao direito positivo anterior. A nova Constituição, ela não tem compromisso com a Constituição anterior, com as leis, né, anteriormente publicadas no país. Tem uma decisão do Supremo em que o tribunal diz mais ou menos o seguinte: a nova Constituição, ela pode transformar o triângulo em quadrado, o azul em amarelo, ou seja, a liberdade jurídica, não é, que o constituinte originário tem para reformular o Estado, para trazer novas características. Mas muitos doutrinadores afirmam que, em que pese não existir limites ao poder constituinte originário no que tange ao direito positivo anterior, há limites de natureza metajurídica, limites no direito natural. Então, vamos colocar aqui, há limites, não é? Sim, no direito natural, não é? Limites pautados na vida, na liberdade, na igualdade, nas conquistas, né, do Estado com relação aos direitos fundamentais. Então, né, nós temos essas três características principais desse poder originário, desse poder criador. Ele é inicial, ou seja, é um poder que inaugura uma nova ordem jurídica, uma nova Constituição, um novo Estado. É um poder incondicionado na sua forma, ou seja, é um poder que não tem limites no plano formal, no direito, quanto à sua forma, não é? No direito anterior. Então, se manifesta das formas das mais distintas. Depois, ele é ilimitado quanto ao seu conteúdo no direito positivo anterior, mas no direito natural, muitos autores afirmam que há sim limites metajurídicos. A nova Constituição, ela precisa, não é, estar afinada com o direito natural, com, né, o metajurídico. Né? Fez sentido, minha gente? Muito bem. Agora, esse poder constituinte também é dividido em uma manifestação de segundo grau. É o poder constituinte chamado de derivado. É um poder que decorre desse originário. Venham aqui comigo. Então, vamos colocar as anotações relativas ao poder constituinte derivado, um poder de segundo grau. Esse poder constituinte derivado, ele se manifesta de duas formas. É o poder reformador e é o poder constituinte derivado decorrente. Bem, o poder constituinte derivado reformador, a gente trabalhou na aula passada. Ele tem como objetivo promover as alterações formais da nossa Constituição. O poder constituinte derivado reformador, turma, tem como centro o artigo 60 da Constituição. É o poder responsável pelas alterações formais que a Constituição receberá aí ao longo, né, dos seus anos de vida. Nas federações, como é o caso do Brasil, nós temos outra manifestação de poder. É o poder constituinte derivado decorrente. Então, prestem bastante atenção. O poder constituinte derivado. Por que ele é derivado, Flávia? Por que ele é de segundo grau? Porque ele já se manifesta a partir da nova Constituição. Não é um poder, não é, originário.
É um poder que nasce pautado em uma Constituição que já foi criada. Aí vamos lá, ele é reformador, como eu disse, ao promover as alterações formais no texto da Constituição, e ele também se manifesta de forma decorrente, ou seja, nas federações, é o poder responsável pela criação das constituições estaduais e das emendas às constituições estaduais. O artigo 11 do ADCT afirma que todo Estado precisa criar a sua Constituição Estadual, seguindo, observando os princípios, né, da Constituição da República. Então, turma, o poder constituinte derivado, decorrente, ele é um poder, né, existente nas federações, porque nos Estados unitários não há que se falar de poder de criação de Constituição Estadual. França, Chile, Uruguai, são estados onde não há internamente a divisão em estados-membros, não é? O poder é centralizado no polo central. Então, não há que se falar, não é? Na União, não é? Não há que se falar de manifestação de poder constituinte derivado decorrente. Esse é um poder que existe na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, alguns exemplos das federações no mundo. Bem, então, mais uma vez, é o poder que tem, né, como manifestação a criação da Constituição Estadual e da emenda à Constituição do Estado. E aí, turma, vamos lá. As características desse poder chamado de poder constituinte derivado, ou poder de segundo grau, são características bem distintas do poder constituinte originário, porque enquanto no processo de criação da nova Constituição, o constituinte, né, recebe poderes, né, mais livres de iniciar um novo ordenamento jurídico, o poder constituinte derivado, ele se manifesta com base em uma Constituição que já existe. Então, as características elas são antagônicas. Olha só. Enquanto o PCO, né, ele é inicial, o PCD é subordinado. O poder constituinte derivado, ele é um poder subordinado, porque ele retira fundamento jurídico de validade da Constituição que já existe. Depois, é um poder condicionado na forma pela Constituição também existente. É essa Constituição nova que vai determinar como as emendas serão criadas, quais são os requisitos formais para as constituições estaduais. Por exemplo, nós vimos na aula passada que a emenda à Constituição ela passa por 2 turnos de votação em cada casa no Congresso, e em cada turno precisa receber pelo menos 3/5 dos votos dos respectivos membros, não é? Então, e é um poder, turma, limitado. As emendas constitucionais, na sua matéria, precisam respeitar as cláusulas pétreas, não é? A nova Constituição Estadual precisa respeitar os princípios estabelecidos na Constituição da República, ou seja, enquanto há liberdade jurídica para o PCO, para o PCD, nós temos o quê? Restrições, nós temos condicionamentos, nós temos limites. Fez sentido, minha gente? De verdade? Maravilha! Bem, agora nós vamos começar a trabalhar com um dos direitos fundamentais previstos na nossa Constituição. Um direito chamado de primeira dimensão, né, inserido nessa primeira dimensão de direitos fundamentais, que é a nacionalidade. A nacionalidade não precisa copiar, é o vínculo jurídico civil que liga o indivíduo a um certo e determinado Estado, fazendo componente do povo e titular de direitos e
de obrigações. Na nossa Constituição, o grande artigo a marcar o direito fundamental à nacionalidade é o artigo 12, que a gente vai, né, trabalhar com muitos detalhes. No plano infraconstitucional, a nacionalidade também conta com a Lei 13.445, de 2017, que eu falarei um pouquinho, mas normalmente é uma lei cobrada em direito internacional. A banca inconstitucional, ela se limita à cobrança sobre a nacionalidade prevista na Constituição. Turma, a nacionalidade e a cidadania não possuem conceitos equiparados. Nem todo nacional é cidadão. Como assim, Flávia? A cidadania, em sentido mais restrito, está associada ao exercício de direitos políticos, está associada ao título de eleitor. Então, prestem bastante atenção. A nacionalidade torna o indivíduo, né, nacional originário ou derivado, em termos aqui brasileiros, brasileiro nato, brasileiro naturalizado. Mas o cidadão é o eleitor. O cidadão é aquele que está em gozo dos seus direitos políticos. Então, turma, nem todo, vamos colocar aqui, nem todo brasileiro é cidadão, nem todo brasileiro tem título de eleitor. As crianças, os presos com sentença condenatória criminal transitada em julgado, enfim, né? Então nem todo brasileiro é cidadão. Mas a regra é a de que todo cidadão seja brasileiro. Até porque os estrangeiros, em geral, não podem se alistar, não é? Um estrangeiro em trânsito no país, não é? Veio, enfim, conhecer o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Ele não vai se alistar, ele não vai se tornar cidadão, não é? Agora, eu coloquei aqui um asterisco, porque existe algum caso, minha gente, de um cidadão que não seja brasileiro? Cadê a memória? Existe alguma hipótese em que um cidadão com título de eleitor não seja brasileiro? Cenas do próximo capítulo. Nós vamos voltar no próximo bloco falando justamente sobre isso. Não saia daí, não.